Buenas, pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 8/11 de 2023, agora são 8 horas 7 minutos e vamos dar uma olhada como é que o mercado está lá fora, o que a gente pode esperar para o dia de hoje. Deixa eu mudar minha tela e vamos lá. Bom, commodities, nós temos petróleo Brent caindo 0,73, petróleo WTI 0,98 de queda. Nas commodities agrícolas, milho na Bolsa de Chicago 0,76 de alta, café lá em Nova York 0,53 de alta, a soja 0,85 de alta, minério de ferro na Bolsa de Dalian lá na China fechando com 1,03% de alta e o Bitcoin caindo um pouquinho 0,44% ali na casa dos 35.286 dólares. Tá? Na parte aqui de bolsas, né? Bolsa da Austrália subiu 0,26, bolsa da Índia 0,05 de alta, China caindo 0,58, Japão 0,53, Europa aqui, né? Nós temos Reino Unido e Alemanha 0,04 de queda e 0,19 de queda. Então, Europa um pouquinho mais para baixo ali. A parte da Ásia é um pouco mista, né? Então, alguns em alta, alguns em baixo. Então, nada muito forte nem para cima e nem para baixo. Nas commodities, a mesma coisa. O que está subindo mais foi a minério de ferro subindo na casa de 1%, e o que está caindo mais ali seria o petróleo WTI na casa de 0,98%. Beleza? Destaque ontem, né, para algumas ações que subiram e subiram bastante, por exemplo, Magalu subindo mais de 23%, Casas Bahia 11%, Rap Vida 8,58%, então teve bastante alta ontem no mercado brasileiro, algumas baixas, principalmente voltada a minério e petróleo, né, que sofreram bastante, ontem chegou a cair mais de 4% o petróleo, por exemplo, em alguns períodos do dia, então deu uma apanhada bastante aqui essas empresas. Hoje o minério segue, né, com uma pequena alta aqui, então tá bom, o petróleo segue caindo. Então se o petróleo resolver dar uma arrefecida ali, subir mais um pouco, e essas aqui recuperarem um pouco e principalmente as empresas, né, principalmente de varejo continuarem subindo, pode a bolsa dar mais uma puxada. E Bovespa está aqui na casa do 119,268. Repare que ele sai de 112 e vai a 119, né, muito rápido. Região de topo aqui atrás, região de briga aqui, então ficar esperto nessa região quem comprou bastante aqui atrás. Né? Questão de notícia, tem o CPI amanhã da Alemanha, um dado importante, tem discurso do Fed hoje, né? Então a gente pode olhar aqui no calendário econômico completo para a gente ter uma ideia melhor do que pode acontecer para hoje. Dados aqui de venda de varejo, isso aqui é uma coisa que não vai balançar muito, mas 11h15 da manhã tem um discurso do Powell, né? Então o Powell, que é o presidente do Fed, se o discurso dele vir em linha com o que já tinha falado aí na semana passada, na semana retrasada, nos últimos dias, se ele não falar, como diz, né, falar nenhuma besteira, tá tudo certo. A tendência é que, né, o mercado comprou a ideia de que os juros estão altos agora, porém existe uma demanda, né, quase que secular aí de tendência de juros baixos num prazo, no longo prazo, né? Então tende a dar uma arrefecida e se o mercado fizer isso, a tomada de risco pode ser interessante, isso pode beneficiar muitos ativos de risco, tá? E aí na noite, né, depois das 10h30 lá, tem dados da China, IPC e IPP mensal e anual, que saem dados da China lá referente à questão de força da economia, né, a questão da atividade econômica, inflação, e isso pode, né, trazer um pouco aí de movimento para amanhã, né? Então vamos dar uma espiada amanhã, lembrar desse dado de hoje aí. Beleza? Tem, hoje não, mas amanhã tem um relatório de Departamento de Agricultura americano, o famoso WASD, né, que sai dia 9 do 11 às 13 horas, horário aqui de Brasília, tá? Então lá é o horário diferente, mas o horário de Brasília às 13 horas, então amanhã a gente pode comentar um pouco sobre o WASD. Obviamente que eu não vou falar, né, não vou ler todo ele, mas a gente tem aqui alguns lugares chaves para pesquisar algumas coisas, e aí a gente já tem noção aí de como é que tá as expectativas de estoques, produção, lavouras de soja, milho, trigo, né, no mundo inteiro, e isso pode repercutir um pouco nos preços do milho e da soja aqui no Brasil. Beleza?
Vamos nas piadas nos gráficos agora. Bom, o milho, né? Contrato X23, ontem caindo ali 1,37, voltando para a região abaixo dos 60. Então dá para ver claramente que ele está com uma dificuldade para passar aqui desse 61. Ele foi lá, voltou, né? Então aqui de novo foi lá e voltou. Eu quero ver agora se ele vai dar continuidade e vai cair. Se der continuidade, tem espaço para chegar aqui abaixo dos 59, aqui perto dos 58, vir testar essa região de fundo aqui, né? Até mais, eu poderia pegar e botar essa linha aqui, ó, que seria agora o meu próximo objetivo no milho chegar. Se eu tirar um zoom, puxar para trás, a gente vê, teve briga aqui, olha quanto tempo brigando nessa região de 58, 59, então o milho ainda está lá, né? Amanhã tem relatório do Departamento de Agricultura americano, se vai mudar alguma coisa no milho aqui ou não vai, não sei, mas ele está balançando aqui. Então tem que tomar muito cuidado com as operações quando o mercado está lateral. Uma coisa que eu sempre falo, dá para tatuar isso no corpo, é que o bom de commodities são, o bom das commodities é que é um mercado cíclico, né? São ativos cíclicos, e ativos cíclicos geralmente tendem a ter uma tendência de alta por um período maior, uma tendência de baixa por um período maior. Não fica aquele negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o bom das commodities é isso. E eu vejo muita gente que opera commodities com essa visão. Mas eu também vejo muita gente que quer operar commodity e fazer trade todo dia, né? E às vezes o mercado se pega em situações assim. Se a gente botar num gráfico semanal do milho, ele está literalmente de lado aqui desde maio. Se a gente botar num gráfico mensal, esse aqui é o X, né? Deixa eu botar o sistema FUT. Se a gente botar num gráfico mensal do milho, ele está de lado desde, né, que abril, é a mesma coisa, março, abril aqui, maio, abril, maio, ele está totalmente de lado. Então nós não vemos o milho sair do lugar desde maio, né, desde início de maio. Ele bateu aqui nessa região em 64, 63, 64 início de maio, balançou para tudo quanto é lado depois, mas não saiu do lugar, né? Teve um pouco abaixo, um pouco acima e não saiu disso. Então, o bom de operar commodities é pegar movimentos grandes, pegar tendência. E aí eu falo isso porque tem que tomar cuidado para não ficar perdendo dinheiro nessas besteirinhas para cima e para baixo aqui. Uma puxadinha dessa que nem deu aqui, beleza, dá para ganhar aqui 6, 7 pontos, 10%, bacana, uma operação boa, dependendo do tamanho da mão, dá um financeiro bacana. Mas tem que cuidar para ganhar dinheiro aqui e não devolver dinheiro nesse enrosco, porque às vezes a pessoa começa a ganhar dinheiro aqui, fica feliz e quer entrar em todo o candle bonito, e aí acaba apanhando. Nunca esqueça de olhar o contexto, tá bom? Beleza. O boi foi lá me tirar da operação e ontem quis cair, e eu quase entrei de novo, mas estou de olho para entrar de novo. Então vamos lá. Eu estava vendido no boi, lá no outro contrato ainda no V. Tinha vendido o V lá uma vez, depois encerrei, depois vendi de novo. Então uma deu lucro, depois fiz outra venda. E aí fez uma venda em 240 com alguma coisa, o boi caiu, beleza, quando estava perto da hora de encerrar o contrato, estava começando a ficar mais chato, estava andando pouco lá, antes um pouquinho de dar essa queda aqui, eu troquei o contrato V pelo X e vendi o X na casa aqui dos 237 altos, né? E aí ele balançou, foi para cima, foi para baixo, veio aqui e voltou tudo, né? Então, nessa abertura de ontem aqui, que ele rompeu essa barrinha verde, eu já não ia deixar vir no 0 a 0, ia ficar quase no 0 a 0 aqui. Eu encerrei, de ontem não, né? Antes de ontem. E eu encerrei a operação e ele subiu aqui. Beleza, né? Então, ganhei aqui um ganho anterior aqui, e depois nesse contrato X foi um pequeno ganho aqui, deve ter dado 2, 3 pontos, olha lá. Né? Se eu pegar aqui, 3 pontos quando muito, tá? Então, e ontem ele caiu, né? Eu tinha até desenhado aqui uma região de um possível canal aqui, e ele caiu ontem aqui. Uma região, bateu lá naquela região de briga, deixa eu botar num gráfico de 60, fica mais fácil de ver. Olha aquela linha que eu tracei lá, né? Então, bem naquele topinho anterior, ele bate no topinho anterior e escorrega a partir disso. Cheguei a cogitar, cheguei a botar, na verdade, uma boleta de venda aqui, mas ele não chegou a pegar. Então, a minha ideia agora é o quê? É ver se o boi vai dar continuidade. Se o boi abrir caindo hoje ou querer cair, mostrar força, mostrar tendência de queda ali, eu posso acreditar que ele vai tentar continuar nesse mesmo movimento que ele estava fazendo aqui, né? Tentar continuar a fazer isso aqui, ó. E aí eu posso, de repente, fazer uma venda esperando que ele caia aqui abaixo, ou pelo menos venha testar os 232.
posso tentar fazer essa venda aqui. No mais, isso aqui pode ter sido uma correçãozinha, tem uma briga aqui, ele rompe, vai embora, passa essa região de briga e volta para cá. Se isso acontecer, aí vai ficar chato. Então, por que eu estou insistindo na venda? Porque eu não quero que ele volte para dentro dessa região aqui em cima, porque se voltar para cá, fica ruim de fazer a operação aqui. Né? Porque aí, beleza, voltou para cá, eu vou comprar onde daí? Se eu comprar aqui, eu estou comprando baixo aqui dentro, mas eu estou comprando alto aqui e vai ficar ruim. Então ele pode simplesmente também, ao invés de entrar lá e ficar brigando aqui em cima, ele pode começar a brigar aqui embaixo. Lembra daquela história da gente pegar e replicar uma região de canal ou algo do tipo? Poderia pegar essa distância aqui e jogar aqui para baixo, no olhômetro, tá? Mais ou menos aqui assim, ó, um pouco menos até. Mais ou menos aqui assim. Então o boi pode ficar brigando por aqui. Então tem que tomar cuidado quanto a isso, né? Duas dessas possibilidades são a favor de vender boi a partir aqui dessa região que está. Essa aqui que ele fique de lado, eu estou vendendo boi aqui, eu estou vendendo alto nessa lateralidade aqui embaixo. E a outra é no caso se ele continuar nesse canalzinho diagonal para baixo aqui, também é uma operação boa para vender aqui. Né? Também estou vendendo alto. O que eu não posso fazer é vender aqui e deixar ele voltar para cá, ser estopado aqui, ficar de fora e aí ele voltar lá. Aí eu estou vendido muito mal. Tá? Então, eu ainda estou de olho naquela venda ali, de acordo com essas análises que eu tenho feito. Se eu vou vender, só o mercado vai me dizer. Beleza? O café, vamos adiante aqui. O café lá em cima, então, ó, tá ali, tá desenhado aqui, né? O que o café poderia fazer e ficaria interessante. Ah, dá para comprar café nessa barrinha vermelha? Os mais agressivos diriam que dá. Compra o fundo dela, quando ela bateu lá embaixo, né, ou perto do fundo ali, ou né, quando achava que era o fundo naquele momento, esperando que ela vá romper topo e vá embora ali subir. E aí o stop poderia ficar atrás dessa barrinha vermelha. Repare, o café está com barras muito grandes, está com barras fortes, está bem volátil. Botar um stop desse tamanho é basicamente levantar uma plaquinha de eu quero ser estopado. Mas é o que tem, né? Então a chance de dar errado é muito grande, mas pode ser que dê certo, e se der certo e der uma puxada boa para cima aqui, a partir daqui, imagina um stopzinho ali de 1, 2 pontos para tentar ganhar 10, 15. Então, né, é aquela questão, tem que, aqui tem um volume não, um range grande aqui para ele subir de 13 pontos, tá? Mas assim, eu não compraria ali. Não é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Eu esperaria cair mais, tentaria comprar nos 200. Visto que os 200 foi uma região de briga bastante tempo aqui, uma região de bastante memória, tanto para cima quanto para baixo, eu poderia acreditar que agora que ele rompeu os 200, quando ele voltar, ele vai brigar ali. Se ele vai brigar ali, eu posso tentar comprar aqui na região dos 200. Ah, eu aceito pagar 10 pontos de stop. Então paga 205, bota um stop aqui abaixo dos 200 e beleza, de repente aumenta a mão os 200. E aí, mas o stop tem que estar logo aqui atrás. Não pode deixar, porque isso aqui pode voltar com força. Café é volátil pra caramba. E né, uma coisa que não me faz eu gostar mais de operar café aqui no Brasil é que depois que eu descobri que dá para operar café lá fora e é muito melhor, né, a chance de perder dinheiro é menor, eu basicamente não opero café mais aqui no Brasil devido à questão de liquidez muito baixa. Então, eu fico, às vezes, entra na operação, o mercado anda a favor da operação e para sair, o spread é tão grande que eu acabo saindo no prejuízo. Então, isso é uma coisa ruim. E tem a questão do dólar também, né? Às vezes não ajuda. Soja. Vamos lá. Soja bateu na região lá dos 30, tá? Fez uma barrinha de venda ali no gráfico diário, uma defesa muito forte. Depois de uma barrinha também de lado lá no dia anterior, fechando abaixo dela ali. É uma possível região de briga na soja? Talvez, mas nada muito absurdo. O que eu gostaria de analisar agora é ver se a soja vai cair a partir disso. Né? Então a gente tem essa demanda, né, que está aí, e eu já falei alguns dias atrás. Se acontecer realmente o tal do bull market aí de final de ano e o negócio começar a subir, o mercado começar a puxar e os juros começarem lá na frente a pelo menos parar de subir, né? E eu não estou falando de Brasil, estou falando lá de fora. Isso tende a trazer mais dinheiro para os ativos de risco, tende a dar bem entre aspas, uma acelerada nas coisas. Uma acelerada nas coisas, a gente pode ver ações subindo, pode ver tudo subindo. E uma das coisas que pode aumentar é a demanda por commodities. Aumentando a demanda por commodities, automaticamente pode ser que o preço também suba. Então, tudo anda meio junto, tem que tomar cuidado quanto a isso.
Tá? Então tem que ficar de olho nessas vendas num prazo um pouco maior. Ah, quero vender um tempo mais longo, tem que ficar de olho aí. Ainda assim, a gente pode olhar ali, analisar, né, e tentar fazer pequenas correções. Por exemplo, para simetria de risco, a venda aqui é interessante porque o stop é curto e um alvo bem bom aqui. Mas ainda tem muito gap, pouca barra aqui numa região de briga. Eu ficaria de fora da soja por enquanto, né? Então a venda foi lá em cima, foi uma operação que a gente falou muitas vezes. Teve um possível aumento de mão aqui que andou muito pouco, né, e foi estopado no 0 a 0. Então, assim, desde agosto, setembro, pelo menos pelo que eu falo aqui, a gente não perde dinheiro na soja. Tá? Então, por hora, prefiro ficar de fora agora. Tem horas que é importante a gente ser um pouco mais prudente. Dólar segue na tendência dele de queda, 4,88, então tá dos 5 ao 4,90 ali foi com bastante força, foi aqueles dias do feriado. Então o dólar ficou um dia fechado aqui na sua bolsa, lá fora caiu bastante, ele abriu corrigindo, normal. Então tá ali abaixo dos 4,88, né? Eu ia falar 4,80, mas não. Então o dólar está numa região ali que eu falei que é uma região de atenção nas vendas aqui. Por quê? Porque tem uma lateralidade aqui, uma memória de lateralidade há um tempo atrás aqui. Então, beleza, fechou abaixo ontem, eu vou vender porque fechou abaixo daquele ponto ali. Cuidado, cuidado. Eu não gosto de vender barra assim, eu prefiro vender depois de uma correção, né? Então, se fizer uma barrinha verde aqui e aí depois começar a mostrar um volume de venda, aí eu entro numa operação vendida, talvez. Tá? E ou entra num tempo gráfico, por exemplo, de 60 minutos, e aí de repente, né, alonga a operação se caso fechar bem. Por exemplo, foi vendido dólar na abertura aqui, ele caiu, quantos pontos deu aqui? 45 pontos, voltou e fechou aqui com 30 pontos de queda. Bom, dá para ficar aqui vendido, porque para eu sair perdendo dinheiro, ele vai ter que abrir com um gap aqui de 1% já e subir com bastante força. Então a chance de eu perder um dinheiro considerável é muito pequena. Pode ser que eu perca um pouquinho? Pode, né? Considerando que, beleza, eu vá encerrar na abertura. Então é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Bota no tempo gráfico menor, faz uma operação, se dá certo e ela anda bem, deixa e vamos embora, segue no swing. Não vamos mexer em time que está ganhando. E aí depois fica analisando possíveis regiões para sair. Ah, ele veio aqui, caiu aqui embaixo, 4,78, 4,80, aqui tem outra região de briga. Bom, vou ficar esperto, né? E aí por lá a gente pensa em sair. Beleza? Mas por hora também estou de fora do dólar. E o índice, eu tenho bastante ação comprada, aproveitei aquelas quedas para comprar. Ontem fiz um day trade que daria para dizer que foi um day trade de livro, né? Então, pena que eu botei menos contratos do que eu deveria, acho que foram 6 contratos de índice só, mas eu fiz uma compra de índice aqui, né? Só que eu encerrei o índice aqui, não fiquei mais, até que não perdi muito aqui, perdi 200 e poucos pontos. Mas enfim, né? Comprei meia dúzia de contrato aqui, subiu, beleza. Quando chegou aqui, começou a patinar aqui, eu fiquei meio assim, na segunda barra aqui eu pulei fora. Então ela deu 800 pontos de índice na operação, foi um trade livre, basicamente. Deu aí um pouquinho mais de R$ 1.000 de operação, mas tá bom, né? E não estava operando day trade, não estava com o índice na tela aberta, estava aqui no meu notebook do jeito que eu já mostrei para vocês que eu opero. E eu olhei, opa, tá interessante aquilo dali. E o dólar, no mesmo momento, estava fazendo uma venda bonita lá. Não vendi o dólar, acabei comprando o índice. Deu certo, né? Não é sempre que dá. Mas enfim, se a gente botar num gráfico diário, tá numa região de briga, ontem fechou acima aqui, mesma coisa, né? A região de briga fechou acima da região de briga, o dólar na região de briga fechou abaixo da região de briga. Então a gente tem que ficar esperto nessas regiões aí. Pode ser que continue subindo o índice, para mim é ótimo, né? Então estou comprado em bolsa, então é ótimo que continue subindo. E aí vai dar boas oportunidades para a gente também. Tem hoje alguns balanços, tem balanço de BTG, balanço muito bom, uma empresa que eu tenho em carteira, uma empresa que está dando muito bom dos bancos aí, é um dos mais sólidos que eu tenho. E outra que eu comprei um tempo atrás foi Bradesco, eu comprei na casa dos 14 baixo, naqueles períodos que a bolsa estava caindo sem parar, ele estava com o IFR lá embaixo, eu comprei Bradesco e tá indo bem também. Beleza? Então, vamos lá, bons trades para nós, boas operações. Até mais, tchau.